E aí pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar de um módulo que é um módulo de improvisação, né? O ator e a atriz que improvisa. Porque assim, não adianta você só se preparar para a cena, fazer uma cena e não saber improvisar. A improvisação na vida, principalmente de um ator de teatro, principalmente na vida de um ator de teatro, é muito necessário que se improvise. Porque às vezes você tem um problema técnico de som, alguém esqueceu, aconteceu alguma coisa, então se você não estiver preparado para improvisar, isso é um grande problema, tá? Então assim, mas é improvisar e voltar também para o texto. Então tem várias técnicas de improvisação. Mas assim, a primeira coisa que você tem que saber é que para você improvisar um texto, você tem que entender o que você está falando, tá? Então a gente vai passar por uma etapa de análise do texto teatral. O que é análise? Vamos lá, você vai fazer uma peça. Você vai pegar o seu texto, você vai estudar ele, você vai ler. E aí como que você analisa um texto de teatro? Você vai ter que, primeira leitura a gente chama de leitura branca. Então você vai ler o texto, vai estudar a história, vai estudar os personagens, quem são os personagens, tudo isso. Aí você também vai ter que estudar sobre o autor. Quem é o autor, quem é a autora, em qual momento a peça foi escrita, foi um momento de guerra, pós-guerra, foi durante uma pandemia, o que aconteceu? Porque isso interfere de como o autor escreve o texto. Então você vai analisar o autor, as outras obras, o estilo dele, porque as personagens é o autor escrevendo, né? Cada palavra. Então é muito a cabeça dele, é o que ele pensa, a referência que ele tem de mundo. Então você tem que entender a cabeça do autor, tá? Um pouco, pelo menos assim, tentar. E aí é legal que alguém já montou essa peça? Vai ler na internet, as outras montagens, saiu alguma crítica, alguma matéria, alguma coisa já falando da peça, o que falaram da peça já? E aí são curiosidades que você vai atrás. Isso é estudar o texto. E aí você vai ler o texto, vai interrogar, vai perguntar para o que está falando isso? Aí palavras que você não entende, você vai dar um Google para entender, aí entender qual é a época que se passa, o que acontecia naquele momento, como que as pessoas se vestiam, nessa época nevava, chovia, alagava, qual a cultura dessas pessoas? São muitas perguntas. Então você vai fazer, isso eu chamo de análise do texto teatral, você vai analisar a história para poder ter recursos, tá? Para depois construir a sua personagem, você tem que saber o que é isso aí, tá? Junto com o diretor, com a diretora, isso vai rolar um trabalho de preparação com a equipe, mas você tem que saber, você tem que estudar, não é só pegar o seu papel, ler a sua parte, decorar e falar, você tem que entender tudo, você tem que saber de todos os personagens, você tem que saber de toda a história, não é só o seu, tá? Isso é importante, para que isso te ajude também na improvisação. E aí você tem outra coisa, o decorar é a última coisa, tá? Decorar é a última coisa. Por exemplo, qual é o melhor método que eu uso para memorizar texto? Eu falei que ia falar para vocês, eu vou falar agora. Eu pego o texto, qual que é o texto? Essa página aqui, esse parágrafo? Eu pego papel e caneta e começo a escrever. Escrevo, respeitando ponto, vírgula, tudo, tá? Escrevo. Escrevi uma vez? Escreva a segunda. Escreva a terceira. Escreva a quarta, escreva a quinta, olhe para lá, olhe para cá, olhe para lá. Vai chegar um momento, sei lá, 15ª, 6ª, 7ª, 8ª, ou 6ª, ou 5ª, ou 3ª, não sei, que você vai perceber que você já não está mais olhando para cá. Você está só olhando para cá. Você não precisa mais disso. Você já memorizou. Então, é uma coisa que eu trabalho, que dá certo, que é a memória fotográfica. Porque às vezes as pessoas fazem música, desculpa, fica tentando se torturar, tipo assim, vê aí se eu decorei. Isso é péssimo, gente, na boa. Isso aqui você, mas aí eu vou ficar 20 minutos escrevendo. São 20 minutos que você tem certeza que você vai, você não vai esquecer o texto. Isso é uma técnica que eu aprendi com um professor francês, que me ensinou numa oficina que eu fiz aqui no Rio de Janeiro há muitos anos, e eu utilizo dela até hoje, meus alunos também, e dá muito mais certo, é rápido, é prático. Só que assim, não adianta só gravar, memorizar o texto, tá? Você precisa entender o texto. Antes de gravar, gravar é a última coisa, decorar texto é a última coisa. Se você entende, você grava rápido. E se você entende, além do texto ficar muito mais verdadeiro do que ficar uma coisa gravada igual um robô, você consegue improvisar. Porque vamos supor que você esqueceu, mas se você entende a situação, eu estou aqui vendendo banana na feira. E aí a situação é, a moça vai dizer que não tem dinheiro para me pagar. Eu falo, então devolve minha banana. Ela chama a polícia e começa uma discussão. Então, se eu entendo que é isso, aí eu esqueci que eu tenho que cobrar ela. O que eu faço? Eu paro? Eu saio de cena? Não.
Eu sei, eu entendo, eu sei que eu estudei o texto. Então eu continuo cobrando, eu mudo as palavras, mas eu sei o objetivo. Então você tem que saber o objetivo da cena. Aí você vai conseguir improvisar. A primeira técnica para improvisar é entender a cena, entender tudo, estudar. Você entende, você improvisa bem e fica uma coisa muito verdadeira. Tá? Então, essa é a primeira orientação sobre improvisação. Tá? E aí, na próxima aula eu vou te explicar mais coisas. Vamos lá? Existem vários exercícios de improvisação, né? Tem um, por exemplo, que é o do troca, que você está falando alguma coisa, por exemplo, você começa a conversar, vou dar um exemplo. Oi, tudo bem? Onde você estava? 2 pessoas. Onde você estava? Não sei o que, não sei o que. Aí uma pessoa fica de fora, você pode fazer, se você tiver alguns colegas em casa, pede para fazer, junta você e mais um e uma terceira pessoa. Você vai começar a dialogar com essa pessoa. Aí pede uma circunstância, tipo assim, vocês estão onde? A gente está na praia, tomando água de coco. Você começa a conversar. Oi, tudo bem? A pessoa, tudo bem? Nossa, o coco tá bom mesmo. Aí a pessoa que está de fora vai falar troca. Toda vez que ela perceber que ela quer trocar, ela quer mexer na história, ela fala troca. E aí quando a pessoa fala troca, a última pessoa a falar tem que trocar a sua última palavra, mudando o sentido da conversa. Por exemplo, o Bruno que está aqui, ele vai falar troca para mim. Oi, tudo bem? Como vai? Tá bom a água de coco? Troca. Tá bom o coco da água? Troca. Tá boa a água? Troca. Tá boa a vista pro mar? Entendi. Claro. Mas não esquecem, amanhã 7 horas. Troca. Amanhã 5 horas. Troca. Amanhã não vou mais não. Tô de saco cheio já de você. Perceberam? É isso. Então você pode fazer esse jogo. Aí fica o jogo de diálogo, que aí vai te treinar. Muita gente me pergunta, tem algum exercício que eu posso fazer em casa, de improvisação? Porque a improvisação é uma grande dificuldade minha. Tem vários exercícios. Por exemplo, tem um que eu vou passar um aqui, você vai treinar comigo, mas eu vou te explicar um outro que você pode treinar aí com alguns colegas seus. Você pode pedir ajuda, 2, 3 pessoas já dá para fazer esse jogo. Que é o jogo do troca. Esse vai treinar a sua agilidade em pensar rápido, em conseguir ali jogar rápido, né? Porque a gente precisa ter uma certa agilidade. A improvisação é fundamental. Tu tem que improvisar, eles têm que improvisar. Então esse é o jogo do troca. Você pega aí 2 colegas seus, 2 colegas, e aí um você vai dialogar com ele, e o outro vai ficar de fora, o outro vai ser responsável só por falar troca, tá? E você e seu colega, vocês vão dialogar. Então, por exemplo, você e seu colega vai estar falando, aí vocês podem pensar numa circunstância, por exemplo, praia. Imagina que vocês estão na praia, e aí, de repente, vocês começam a dialogar. Aí o colega que está de fora, toda vez que ele perceber que ele sentir a necessidade, ele vai falar a palavra troca. Quando ele falar a palavra troca, a última pessoa a falar, precisa trocar, ela tem que trocar a última palavra que ela falou. E aí vai mudar um pouco o sentido ali da conversa, enfim. Mas esse é o jogo, com ritmo, não dá tempo de pensar não, tá? Eu vou fazer aqui, imagina que eu estou aqui na praia, vamos lá. Oi, como que tá? Tudo bem? Comprou água de coco? Troca. Comprou coco? Troca. Comprou tapioca? Troca. Comprou a praia, né? Você comprou a praia, fiquei sabendo que você comprou a praia. Tá bom. Agora me fala o seguinte, vai lá comigo amanhã? Troca. Me fala o seguinte, vai lá comigo depois de amanhã? Troca. Me fala o seguinte, a gente não vai mais lá, né? Ficou sabendo, morreu, não dá mais pra ir lá. Mas amanhã eu vou fazer um churrasco e você tá convidado. Troca. Amanhã eu vou fazer um churrasco e você, se der, aparece por lá. Troca. Amanhã eu vou fazer um churrasco, mas você não aparece lá porque eu detesto a sua cara e tenho certeza que você não vai lá porque você não presta, não passa na minha frente que eu tô pé da vida com você. Percebe? Mudou completamente. Eu estava fazendo um convite para a pessoa no final. Por quê? Então, esse é o jogo. É você, essa capacidade de trocar, e você trocar o final e o sentido que você está falando. Para dar um certo jogo que fica até um pouco cômico também, tá? E aí serve para os dois, tá? Os dois estão dialogando e um está de fora falando para trocar a última palavra e mudar o sentido. E é um jogo que você pode fazer com amigos, colegas em casa e vai treinar também essa sua habilidade de improvisação, tá bom? Agora eu vou fazer um com você aqui agora. Preparado? Senta aí agora. Se quiser ficar em pé com você, eu vou dar para você a circunstância, tá bom? Vou falar onde você vai estar, o que você vai estar falando. E aí você vai estar falando, quando eu falar ação, você vai começar a falar. Não vale roubar, faz de verdade. Se você errar, faz de novo. Aí você vai começar a falar, tá? E aí no meio do seu texto, eu não vou falar nada. Eu já falei muito nesse curso. Eu vou colocar aqui algumas palavras. Conforme você vê essa palavra, você vai incluir essa palavra na sua história.
Só que não pode demorar não, e tem que fazer sentido, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tô falando aqui, tô contando uma história, tipo, nossa, ontem eu tava vindo pra cá, pro meu trabalho, de repente eu encontrei, aí vamos supor que a palavra é cachorro, eu encontrei, apareceu, aí aqui ó, eu encontrei um cachorro na minha frente, aí de repente botaram aqui a palavra iPhone, aí eu falo, e aí eu fiquei ali olhando para aquele cachorro, aí eu falei, vou tirar uma foto desse cachorro, eu peguei meu iPhone, tirei uma foto desse cachorro, perceberam? Eu vou incluir a palavra na minha história, mas sem perder a coerência, tá? É o que você vai fazer aí agora, então você vai começar a falar a sua história, eu vou mostrar aqui algumas palavras, e você vai incluindo no ritmo, e aí é a forma de você improvisar, tá bom? Vamos lá então, a circunstância é a seguinte, você está no meio do mar, se afogando. E aí tem umas pessoas perto de você e você vai pedir ajuda a essas pessoas e elas não entendem, elas acham que você está dançando no meio do mar, você está se afogando. Tá? E você vai começar a pedir ajuda para essa pessoa. E eu vou jogar as palavras, você tem que incluir no meio do seu pedido de ajuda essas palavras. Beleza? Vamos nessa então? Vamos começar? Preparado? Você está no meio do mar, se afogando, vai pedir ajuda, gritar, vai falar com as pessoas pedindo ajuda. E aí, conforme for mostrando as palavras, você vai botando essas palavras no meio desse texto, de forma coerente. Tá bom? Vamos nessa então, hein? Vamos começar. Atenção, você está no meio do mar se afogando. Ação! Inclui a palavra. Mais agilidade. Isso. Finaliza. Finaliza a história. Aê! Aí você pode voltar aqui e treinar, né? Aí se você quiser também, pede para alguém fazer para você. E aí pede para a pessoa escrever várias palavras e ela aí, enfim, pede para ela fazer esse jogo de mostrar para você. Tá bom? E aí isso vai treinando a tua capacidade de improvisação, de pensar rápido, de incluir rápido. E isso vai trabalhando isso aqui, ó. Vai te ajudar para um teste de improviso, qualquer coisa que você for fazer. Tá? Um método muito usado por uma galera de cinema, de televisão também, de teatro. Com certeza também vai te ajudar. Beleza? Então agora a gente está aqui finalizando o nosso curso, mas eu prometi que te daria uns bônus, vamos dizer assim, tá? Então a gente vai dar continuidade aqui com esse bônus que eu vou te dar. Vamos nessa!